Bom, vamos ver aqui um pouquinho os tipos de frações. As frações, elas podem ser próprias ou podem ser impróprias, tá? Quando que as frações são próprias? Elas são próprias quando o numerador, o número de cima, é menor que o denominador, que é o número de baixo. Ou seja, a fração própria sempre vai representar uma parte do inteiro, porém ele nunca vai ser maior do que o inteiro, tá? Então, aqui eu tenho que o meu inteiro foi dividido em 3, tá? E quantas partes que eu quero representar? Eu quero pegar apenas 2. Então, eu posso fazer pintando 2 partezinhas. Veja que eu não completei o meu inteiro, tá? Essas 2 partes pintadas representam 2/3 do meu inteiro. Então, as frações próprias sempre serão assim. As frações impróprias já é o contrário. O numerador é maior do que o de baixo, do que o denominador. Então, as frações impróprias, por sua vez, sempre vão representar mais do que um inteiro. Porque veja aqui, eu dividi o meu inteiro em 3 partes, mas eu quero 5. Como que eu vou pegar 5 de 3 partes só? Então, não tem como eu fazer só com uma figurinha. Eu preciso de outra para poder representar a fração 5/3, tá? Então, as frações impróprias, o de cima é maior que o de baixo. Então, para eu representar isso, eu fiz aqui minhas 2 figurinhas, dividi em 3 e agora eu vou pintar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a representação da fração imprópria 5/3, tá? E aqui, agora eu tenho 6/3. Vou fazer a mesma coisa, dividir em 3, mas agora eu vou pintar 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pintei tudo o meu inteiro. Pintei o primeiro inteiro completo e o segundo inteiro completo. Esse tipo de fração, onde o de cima dá para dividir pelo de baixo, porque se você fizer 6 dividido por 3, vai dar quanto? Vamos fazer aqui do ladinho. Vou fazer aqui embaixo. 6 dividido por 3. Vai dar 3 vezes 2, 6 para 6, nada, tá? O traço de fração significa divisão. E nessa divisão aqui, quando o numerador é múltiplo do denominador, ou seja, ele tem na tabuada do denominador, então a gente tem uma fração aparente. Ela é uma fração imprópria porque o número de cima é maior, mas ela tem ainda uma outra classificação. Ela é uma fração imprópria aparente, porque ela parece uma fração, mas quando a gente faz a divisão, veja, eu tenho um inteiro, tenho 2 inteiros aqui. Tanto que a minha divisão dá exata, 2 inteiros, tá? A fração imprópria, que não dá uma divisão exata, a gente pode transformar em número misto. Veja só, essa fração aqui eu consigo transformar em número misto. Qual o número que vai representar, ó? Ele vai representar o número 1 inteiro e 2/3, tá? Então, quando o de cima não é múltiplo do de baixo, a gente consegue transformar em número misto. Agora, quando o de cima é múltiplo do de baixo, aí a gente tem uma fração aparente, que eu consigo fazer a divisão, ok? Então, espero aí que tenha ajudado um pouquinho a esclarecer aí os 2 tipos de frações e a fração aparente. Bom, agora nós vamos transformar uma fração imprópria em número misto, tá? A gente viu ali um pouquinho anteriormente que 5/3 equivalem a 1 inteiro e 2/3. Eu consigo ver isso facilmente fazendo o desenho. Então, eu divido 2 figuras em 3, porque eu preciso pintar 5 e cada figurinha só terá 3 partes. Aí, eu pinto as 5 partes.
e eu consigo visualizar. Mas e se eu quiser transformar essa fração em número misto? Olha que trabalho. Você tem que fazer figurinhas, várias, você não sabe quantas, dividido em 23 e terá que pintar 147 delas. Vai dar muito trabalho. Então, como que eu posso fazer essa transformação? É isso que a gente vai ver. Vamos fazer a transformação, então, realizando a divisão. Então, 147 dividido por 23, 147 dividido por 23, tá? E vou realizar essa divisão. A tabuada que eu preciso verificar agora é a do 23. Mas a tabuada vai do 23 vezes 0 até o 23 vezes 9, porque eu não posso pôr dois números aqui, ok? Então, 147. Eu não preciso fazer toda a tabuada do 23, ok? Então, eu vou escolher ali por 5. 5, vamos ver. Eu sei que 23 vezes 10 vai ser 230. É só acrescentar um zerinho aqui no final. Então, próximo do 147, eu vou tentar 23 vezes 6, para ver se cabe 6 vezes o número 23 dentro do 147. 6 vezes 3 é 18, vai 1. 6 vezes 2, 12 e 1, 13. Opa, 138. Vamos ver se ele cabe 7 vezes. 23 vezes 7. 7 vezes 3, 21, vai 2. 7 vezes 2, 14. 15, 16. Opa, 161 passou. Então, ele vai caber 6 vezes, e agora eu faço a subtração. 138, opa, tá ficando sem foco, para chegar no 147. Eu posso contar no dedo, 138, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Vi que vai dar 9. Ou eu posso fazer a continha aqui, que também não tem problema, tá? De menos. 7 não tira 8, empresta do 4, que vai valer 3. 17 tira 8, 9. 3 tira 3, 0. 1 tira 1, 0. Exatamente como eu fiz contando no dedo também. Agora que eu já realizei a minha divisão, eu tenho que observar como que eu monto o número misto. Então, o número que ficou dividido é o número grandão que vai vir aqui na frente, tá? Então, ele é a parte inteira. 6 inteiros. Agora, o denominador é o mesmo e o resto é o que vem aqui no numerador, ok? Será que vai estar correto? Para eu saber se isso daqui está correto, eu preciso fazer 23 vezes 6 e o resultado mais 9, que é a maneira de se transformar um número misto em uma fração imprópria. Se eu fizer essa continha e der certo, então eu fiz correto. Mas é só a gente olhar a nossa divisão, ó. 23 vezes 6, eu já sei que dá 138. 138 mais 9, 138. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 147. Pronto, consegui verificar. Se a gente realizar a continha de divisão correto, então não tem erro, tá? Basta a gente lembrar como que eu monto. O que fica aqui no quociente é sempre um número grandão. O que fica no resto é sempre o novo numerador. E o denominador da fração é o mesmo denominador da parte mista, tá? Do número misto. Beleza? Então, bons exercícios para vocês.